Olá, pessoas divinas, bem-vindos ao canal Karen Vier Comunicação Consciente, onde eu trago aqui para vocês ampliação de consciência e autoconhecimento através da nossa comunicação. Para quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative as notificações para que vocês possam ser as primeiras pessoas a receberem aí o comunicado de que novos vídeos já estão subindo na plataforma e que vocês possam ter esse conteúdo de contribuição. Eu tô aqui para falar com vocês que eu não vou ser pai, isso mesmo. Por que esse assunto, né? Porque a gente precisa observar que muitas vezes a gente se comunica com os nossos filhos de uma forma de colocá-los dentro de conflitos que são inerentes a nós adultos. Isso acontece muito, principalmente quando a gente fala de casos de pais que se separam, que aliás, já vou corrigir esse termo aqui, pais não se separam. Os pais ficam lá dentro do coração dos seus filhos, como seus pais, e isso precisa ser preservado. Por quê? Uma criança que não tem isso muito bem explicado, muito bem comunicado, ele vai tender a salvar este casamento, esta união que não é de paz. Essa união é do homem com a mulher, ou de duas mulheres, ou de dois homens. Então, os filhos, quando entra nesse processo, ele entra já com um amor equivocado, um amor de cura, um amor de salvação que não é bom. Tudo começa na nossa infância. Nossa infância é maravilhosa, né? A gente vai, a gente vive, é um processo de descoberta, é um processo que a gente redescobre muitas coisas, né? Porque a mãe vem pra gente como a genitora, aquela que nos dá, que nos deu, na verdade, durante todos os 9 meses de gestação, alimentos, o conforto, o carinho. Isso eu estou dizendo numa gestação baseada numa tranquilidade, num equilíbrio básico, vamos falar assim. Tem outros casos, tem muitos pormenores que a gente pode aí olhar, crianças que já nascem traumatizadas, mas eu tô aqui para falar dessa criança ao olhar de uma separação, ok? Então a criança, ela tem todo esse acolhimento pela mãe, o contato com a mãe é muito importante, é fundamental a relação dessa mãe, desse filho, dessa filha, e traz para ele todo esse conforto, essa segurança. E, pasmem, as mães não cortam esses cordões umbilicais quando a criança entra numa fase que é necessário o cumprimento da figura pai. É a mãe que é responsável em entregar, em passar a bola, vamos falar assim, para que os pais então possam cumprir o seu papel. E que momento é esse, Karen? A partir dos 2 anos de idade, a criança com o olhar sistêmico, ela tem então esse contato com o pai, que é a mãe quem faz esse link, permitindo então que essa criança dos 2 aos 7 anos tenha essa energia ativa do pai, porque é ele quem mostra o mundo. É o pai quem direciona esse filho, é o pai quem demonstra o que tem lá fora. Porque o que tem dentro a mãe faz muito bem, ela acolhe muito bem. Mas o pai que tem esse papel fundamental para ir para o mundo. Então, mães, vocês que estão me assistindo, ou vocês que vão ser mães, precisam entender que esse processo é muito importante. E o que desencadeia isso? Quando uma criança não tem a figura do pai na vida, quando a criança acha que a mãe supre tudo, que a mãe faz tudo, que a mãe vai fazer o papel de pai, vai superar todos os traumas. Engano de vocês. Muitas coisas vai desencadear nessa criança se ela não tiver esse contato. Estamos falando de crianças com a oportunidade de ter a vivência com os pais. Estamos falando de crianças que têm essa oportunidade, que o momento da mãe não dar esse filho a essa figura masculina que é responsável também 50% pela sua vida.
O que acontece quando esse pai não é presente, né? Como que essa criança cresce? Ela cresce embaixo de uma asa da mãe, ela cresce sendo uma criança insegura, uma criança medrosa, uma criança que vai desencadear com certeza características na sua comunicação para chamar a atenção. São crianças que vão pedir uma atenção a mais, tá? Por quê? Porque ela precisa suprir esse vazio. Ela precisa fazer com que esse mundo em que ela quer tanto conhecer e está disponível através da presença do pai, quem faz essa demonstração, através da mãe que está lá, tentando cumprir todo o seu papel. E eu não estou aqui julgando mães que já passaram por separação, mães que tiveram ausência de pais, mães que tiveram traumas ou abusos. Eu não estou dizendo que eu vou descartar isso tudo, não. Eu só estou dizendo que uma criança, quando ela não cresce com a figura do pai, ela terá conflitos de entendimento. Por quê? Porque quando ela não tem esse processo ativo na vida dela, ela vai jogar para o inconsciente dela uma responsabilidade, e quando ela vai crescendo, ela tende então a querer ordenar, controlar, fazer com que a vida desta mãe, até mesmo por falta da figura masculina dentro do seu ambiente familiar, dentro da sua casa, possa ser suprido. Tem muitos casos de separação ou até mesmo morte de pais que a família vira para os filhos e fala assim: agora você é o homem da casa. Se identificou com isso? Escreve para mim aqui nos comentários. Essa é uma das frases que mais tem um peso, e é um peso muito grande para uma criança, para um jovem, até para um adolescente. E quando essa criança precisa ir para o mundo, quando ela vai para o mundo, porque ela cresceu, ela vai virar adulta, ela não consegue conquistar o seu dinheiro. Ela não vai ter essa abundância financeira. Não ensinaram ela a fazer isso, não teve oportunidade naquele momento. Tem muitas mães que tentam suprir essa figura, mas é impossível, porque mãe é mãe, pai é pai. Esse papel ele é muito importante. E aí esse adulto, depois que cresce, vai para um relacionamento amoroso, vai para a vida de trabalho, sua profissão, vai buscar esse mundo lá fora com olhos de uma criança que não teve essa estrutura. E os pais que se separam, e é bom deixar bem claro que quem separa, repito, não são os pais, e sim a figura homem-mulher, ou mulheres ou homens, não pode ter essa separação em relação aos seus filhos, essa responsabilidade de transferir para eles. Isso porque tem muitos casos de pais que alienam os seus filhos em relação ao assunto de casal. E vamos falar, não é legal. Eu sei, a mãe ficou chateada pela separação, por um motivo, sei lá, traição. O pai traiu, foi embora com outra pessoa. A carga que essa criança recebe dessa mãe que está chateada, dessa mãe que está magoada, que foi ferida, não pode permanecer. Essa criança precisa ter um entendimento de quem é essa figura pai, de tudo que aconteceu vivendo com este pai. É o pai que ela quer, ela não quer o homem da mãe dela. É só isso. E vice-versa, da mesma forma. O homem que teve a separação, que a esposa pediu separação por algum outro motivo, não aceita essa separação e aí faz com que os filhos sejam a ponte da raiva que acontece. E aí essa criança tem o quê? Então, o pai tem raiva, vai ter raiva. Então a raiva, ela vem de uma separação. Ela vem de um corte de algo. A raiva vem disso. E aí a minha comunicação passa a ser violenta, a minha comunicação passa a ser de uma forma a ser vista a todo custo, aliás, de qualquer forma.
Eu preciso fazer com que esse movimento que foi interrompido de alguma forma seja suprido. Muito bem, seja suprido. E eu vou suprir como? Então, quando a gente olha para esse tipo de criança, que a gente observa, olha eu trazendo de novo aqui para vocês a observação. Eu preciso, eu mãe ou eu pai, olhar para a situação, observar como eu estou agindo com os meus conflitos. Será que eu estou transferindo para os meus filhos algo que não pertence a eles? Eles fazem parte do sistema familiar, mas eles não pertencem a esses conflitos, a esses problemas que são inerentes aos adultos. O quanto eu coloco isso, ou melhor, o quanto eu transfiro isso para os meus filhos? Será que eu já passei isso na infância e estou repetindo esse padrão? Hoje, você que me assiste, você tem sucesso na sua vida profissional? Você recebe o dinheiro que você acredita que ser o melhor para você? Escreve para mim, interage comigo. É aí que a gente pega então não digo todos, mas uma grande parte dos nossos conflitos, dos nossos entendimentos que geram através daquilo que vem para mim de fora, como eu observo esse problema, vamos dizer assim, e a minha reação. Será que a minha reação está sendo de adulto? Ou a minha reação está sendo da minha criança que foi ferida por algum motivo lá atrás e que eu não consegui ainda ressignificar ou não tive a oportunidade de ressignificar? Então é muito importante a gente olhar para tudo isso, entender e cada pessoa ficar com as suas responsabilidades. A mãe, o pai, e deixar a criança no lugar dela como filho. Apenas como filho. Eles não podem, eles não conseguem carregar vocês nas costas. E eu dou um exemplo muito simples quando eu faço atendimentos, que é você que carrega a família nas costas, você que acredita que pode salvar todos os problemas, salvar todo mundo, vou deixar aqui uma pergunta. Quanto pesa seu pai e quanto pesa sua mãe? Não importa. Soma e coloca aqui, ó, nos seus ombros. Você consegue andar depois disso? Você acha que a sua vida precisa ter esse peso? Qual a sua idade? Quantos anos tem de diferença entre você e sua mãe e você e seu pai? Será que você tomaria toda essa diferença de idade referente às responsabilidades dos seus pais na sua vida hoje? Você dá conta? Será que você dá conta disso tudo? Será que vale a pena? Faz sentido você viver isso? Então eu deixo esse vídeo aqui para vocês, falando novamente, se inscrevam para acompanhar outros vídeos, receber essas contribuições, para que você consiga então olhar e, vamos falar, esse assunto aqui é só de pais e filhos, mas eu digo para vocês, abrem a cabeça e tentam interligar esse assunto com alguma outra situação da sua vida, seja no trabalho, seja amizade, sociedade. Pensem nisso. Espero vocês no próximo vídeo e, claro, sem sombra de dúvida, eu deixo aqui o meu muito obrigado e que essa contribuição possa tocar aí seu coração. Um beijo.